Então, o Marco Aurélio, né, ele vai trabalhar conosco os motivos, ele chama de motivos, violências, né, contra a própria alma, e ele vai listar 5 tipos de formas onde a alma comete violência com ela mesma. Então, nós vimos a número 1, que é a violência em rejeitar a natureza do universo, né? Ficar incomodado, tentar controlar o mundo. O número 2, que é afastar-se, ou ferir as outras pessoas, o próximo. O número 3, que é ser dominado pelo prazer ou pela dor, né? Deixar que o prazer nos domine, ou a dor. Número 4, fingir ou dissimular. E hoje, número 5, agir sem propósito ou razão. Fazer algo sem pensar ou sem um objetivo. É, Acho que aí estou eu. Esse é muito importante, né? Dois. Dentro da proposta estoicista, que a gente saiba o que está fazendo, né? E saber o que está fazendo é o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo, né? Então, por que eu estou fazendo o curso de estoicismo? Não é só fazer, porque se eu fizer por fazer, por exemplo, a tendência é eu desistir. No meio do curso, eu paro, né? Tem pessoas que começam as coisas e não terminam. Então, o primeiro ponto é. Deixa eu ver se está acendendo a luzinha aqui. Tá, está acendendo. O primeiro ponto é por que eu quero estudar o estoicismo? Bom, eu quero estudar o estoicismo porque eu quero me conhecer. Deixa a água entrar aí. Temos Portugal, Brasil e agora África, então. Então, o primeiro ponto, né? Por que eu estou fazendo estoicismo? Cada um se pergunta. Eu, Aloísio, por que eu estou fazendo? Porque eu quero me conhecer, porque eu quero lidar melhor com o meu mundo interno e com o mundo externo. Então, por que eu estou fazendo? A partir disso, então, eu escolhi estudar estoicismo. Para quê? Para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa feliz, para descobrir o que é a verdadeira felicidade, né? Como encontrá-la, enfim. Isso tem que estar claro para mim. Não, estou aqui porque não, estou aqui porque me mandaram vir, né? Às vezes no consultório, o paciente chega, né? Sobretudo quando é marido, e aí você pergunta ao homem assim: e aí, o que traz o senhor aqui? O que te traz aqui no consultório? Aí ele fala: bom, eu vim aqui porque minha mulher mandou. Então, ele não sabe o que está fazendo. Aí não vai surtir efeito. É diferente de uma pessoa. Por que você está aqui? Não, eu estou aqui que eu quero resolver as minhas questões íntimas, porque elas me machucam, porque elas me incomodam. Então a pessoa sabe por quê. Tem até uma piada na internet, né? Que a esposa fala para o marido assim: olha, hoje você vai ter que ir ao médico sozinho, tá bom, meu amor? Eu tenho obrigações aqui em casa. Então, eu não posso lhe acompanhar. Aí o marido diz: mas como é que eu vou chegar lá? Não, eu deixei aí o endereço para você, o contato. Eu já até a consulta está marcada, é só você ir.
E chegando lá, o que vai acontecer? Chegando lá, o médico vai te perguntar como você está. E aí ele perguntou à esposa, como é que eu estou? Aí a esposa diz, bom, você está sentindo fortes dores abdominais. E aí o médico vai te perguntar se você toma alguma medicação. Aí o marido perguntou, e eu tomo alguma medicação? Claro que você toma, homem. Mas, e o médico vai perguntar qual o nome da medicação? Então, qual vai ser o nome da medicação? E aí, então, quer dizer, ele estava indo bem, a mulher que fazia tudo, ele nem sabia o que ele estava ali vivendo, né? Então, a proposta do Marco Aurélio nesse quinto item é fazer algo, né, que é violência quando você faz algo sem pensar. É uma violência consigo mesmo, é uma forma de violência quando você faz algo sem planejar, sem vontade. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Tudo, cada ação, cada passo que eu dê durante o dia, eu me perguntar: por que eu estou fazendo isso aqui? Eu quero estar aqui? Foi a minha escolha? Para que eu estou fazendo? A minha irmã, Roseli, ela agora desistiu de mim, né? Mas ela ficava sempre cobrando: Aloísio, e o doutorado? Aloísio, e o doutorado? E aí eu sempre ficava. Aí um dia eu perguntei para ela: Roseli, vou fazer doutorado para quê, Roseli? Eu sou aposentado, eu não tenho mais tempo para nada, minha vida está toda preenchida. Aí eu não preciso profissionalmente te fazer. Não, irmão. Se você fizer o doutorado, você pode, por exemplo, ir na universidade um dia por semana só, para orientar lá os mestrandos. Tem um monte de gente precisando de orientador. E outra coisa, Luiz, o doutorado é só para ganhar dinheiro? Aí me devolveu com a pergunta. Aí eu fiquei com a pulga, né? Aí a minha filha riu e falou assim: papai, você não vai ficar sem fazer, não. Então, assim, mas eu tô. Agora eu já consigo pensar em fazer, mas antes eu não sabia o objetivo. Então, eu preciso saber o objetivo, quer dizer, qualquer coisa. Até para você ir à padaria da esquina, né? No caso aí em Portugal, ir à pastelaria da esquina. Então, é importante eu saber. Eu não posso agir sem razão. Eu não posso agir sem pensar. A gente faz isso. Só que isso é uma violência. Porque quando eu ajo sem pensar, quando eu ajo sem planejar, normalmente eu me arrependo. Normalmente. E aí o arrependimento vai trazer o quê? Vai trazer culpa. Ou mais do que isso, eu posso, por exemplo, provocar mágoa no coração alheio. Ou mesmo eu ficar magoado com o resultado da minha ação. Então, é importante que a gente pensar antes de agir. Porque agir sem pensar é um ato de violência contra si mesmo. Pode acertar, mas na maioria das vezes vai errar. E aí, quando a gente pensa, a gente consegue, por exemplo, aplacar o medo. Porque Aristóteles vai dizer no livro A República, na República não, a política, ele vai dizer que o medo, que a virtude, não é o excesso nem é a falta. A virtude é o meio termo. Aí ele usa a coragem como exemplo. Ele fala, por exemplo, a coragem. O excesso é a insensatez, é a inconsequência. A falta é o medo. Então, o corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que encara o medo com razão. O inconsequente
mete a cara sem refletir. E pode ser que aconteça o que ele está temendo. Temendo. E, nesse momento, eu estou vivendo duas situações. Uma pessoa que eu estou atendendo, ela está planejando o que fazer com a, a questão patrimonial. Né? Ela tem filhos, tem um marido, segundo casamento, filho do segundo, filho do primeiro. Então, ela está planejando isso. E, além disso, também ela já não tem forças mais para trabalhar. Então, há 4 anos que ela está fazendo isso. Alguém disse, mas por que demora tanto? E aí, um dia desse, eu falei para ela, sabe qual a vantagem de você fazer tudo muito planejado? É que a possibilidade de erro reduz absurdamente. Então, você não vai poder dizer assim, eu fiz de cabeça quente. Não, eu tomei essa decisão porque eu sabia das consequências que eram essas. E quando as consequências vierem, você já vai estar monitorando essas consequências. Porque você já planejou. A outra situação, que é bem distinta dessa, é com relação ao casamento. É o marido infiel, o marido que traiu a esposa. Então, a esposa está vendo o que ela vai fazer. Então, e aí ela falou, Aloísio, eu só quero uma coisa de você. Hoje eu não quero fazer análise, não. Eu só quero uma coisinha pequena. A única coisa que eu quero que você diga para mim assim, você deve separar. Ou você diga para mim, você deve continuar casada. Só isso. Aí eu digo, olha, a receita é de US$ 1 milhão. Todo mundo gostaria de ter essa resposta, falei para ela, né? Então, eu falei, quem dera, né, a gente pudesse responder. E aí ela fica agoniada, mas já não sei quantos meses e tal. Eu tentei, ele continuou aprontando, mas eu tenho medo de me separar. É isso mesmo, você tem que medir as consequências. Mas eu já não sinto mais nada, porque eu fico, toda vez que eu penso no meu casamento, eu me lembro do que aconteceu e tal. Então, é por isso que você tem que meditar. E vale lembrar que não se trata de perdão. Tem gente que confunde isso com perdão. Ela pode perdoar e se separar dele. Ela pode não perdoar e continuar casada com ele, magoada, ali, triste, amarga. Então, não tem nada a ver com perdão. Perdão é uma outra coisa. Ela precisa decidir se ela quer continuar casada com essa pessoa, se ela acredita na mudança dele, ou se ela não quer mais. Ela precisa tomar essa decisão. E, para isso, ela está meditando, ela está pensando, ela está avaliando os caminhos. Então, muitas vezes, o espaço analítico é também um espaço de avaliar decisões. Agora, de maneira nenhuma, o analista vai ajudar a pessoa a tomar decisão. Eu disse a ela, olha, se você se separar e se sentir solitária, você vai estar sozinha, porque eu estarei casado com a Jailza. Então, é fácil para eu mandar você se separar enquanto eu estou casado. Por outro lado, se você se mantém casada e infeliz, aí você vai dizer, o Aloí, graças ao Aloís, eu sou infeliz, enquanto eu sou feliz no meu casamento. Então, não se trata de mim, se trata de você. A gente precisa, então, viver a consequência das decisões. Quando é mais jovem, meus filhos, por exemplo, falam, papai, querido, isso aí é a vida adulta, bem-vindo à vida dos adultos. Eles têm que pensar o que vão decidir. Nem sempre a gente consegue. Quando a gente é movido pelo inconsciente, na maioria das vezes, nós tomamos decisões impensadas. E aí é que vem o problema. Por isso que Marco Aurélio nos convida no quinto na quinta maneira, né, de violência,
é essa habilidade, essa capacidade, né, que ele fala de é, agir sem propósito ou sem razão. Quando a gente encontra um propósito na vida, a nossa vida se torna prazerosa. Eu tenho prazer em viver, porque eu tenho um propósito na minha vida. Também não tenho medo de morrer, porque eu já meditei sobre a morte. Então é importante ter esse propósito, essa razão em cada ato, em cada momento. Até mesmo de conversar com alguém. Eu vou telefonar para a Ágata. Qual o propósito de eu telefonar para ela? Eu vou fazer porque você sabe, eu tenho que fazer uma média. Isso é uma violência. Qual é o propósito de eu telefonar para a Ágata? Não, ela é minha amiga, eu quero saber como é que ela está. Tem tempo que a gente não se fala. Isso é diferente. Ou então, eu não vou falar com a Lisete. Por que você não quer falar com a Lisete? Eu estou. Minha cabeça cheia, estou muito ocupado, estou sem tempo. Depois vai vir a culpa. A Lisete é minha amiga, tanto tempo que eu não falo com ela. Então, eu tenho que avaliar as atitudes, até mesmo as atitudes, a ação, como a não ação. Que até mesmo não fazer é fazer diferente. Né? Vai lembrar de Allan Kardec diz, no Livro dos Espíritos, né? Não fazer o bem é fazer o mal. Então, não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem. É isso que os espíritos falam. Então, eu preciso pensar antes de agir. Fazer algo sem pensar ou sem um objetivo. Vamos conversar? Ele diz, até as menores ações devem ter um fim racional. Até as menores ações. Vamos lá? É, Vamos lá, Agatha. Aloysio, boa noite, né? Só assim, Jane. Vamos com a Agatha e depois a Jane, pessoal. Vamos lá, Agatha. Porque a Agatha levantou a mão primeiro. Eu não vi, desculpa. Tudo bem. Depois Luiz. Olá, Agatha, Jane, olá, depois Luiz. olá, boa noite a todos. Ahm, eu estava aqui a pensar, enquanto o Aloysio dava o exemplo dele do doutoramento, quantas vezes, principalmente no meu caso, nós achamos que estamos a racionalizar ou a pensar, mas na verdade são os nossos medos e os nossos padrões familiares e as nossas crenças que estão a tomar lugar, ou seja, muitas vezes é os nossos instintos que tomam lugar das nossas ações e nós achamos que estamos a raciocinar, mas na verdade não são aqueles subterfúgios que nós arranjamos, de género, eu não vou fazer isto porque assim, porque assado. Não, às vezes só são os nossos medos os nossos receios, o medo de nos expormos ou o nosso não queremos sair da zona de conforto que nos fazem depois arranjar estas justificativas racionalizadas, mas que não são raciocinadas, e nós continuamos sempre neste círculo vicioso. Então, daí que me surge a questão, e é mais uma oportunidade de reflexão. Quantas vezes nós achamos que estamos a raciocinar, mas na verdade nós só estamos a fazer mais do mesmo, a agir de forma instintiva, da mesma forma de sempre, às vezes de uma forma mais emocional do que racional, mas justificamos isso como sendo raciocínio enquanto não é. Porque a verdade é essa, o nosso próprio cérebro está conformado
de forma a nós darmos respostas rápidas, não é? Quando nós andamos na rua, aparece alguém de repente, nós assustamos-nos, não é? E temos uma reação imediata, nós não estamos a raciocinar nesse momento. A atitude que nós temos é instintiva, porque é assim que nós, como seres humanos, conseguimos sobreviver a várias coisas. Quando nós vamos ao supermercado, por exemplo, fazer compras, há muitas coisas que nós já fazemos de forma autómata, já nem pensamos. Conduzir, por exemplo, nós já não estamos a pensar, o nosso cérebro já se habituou a tomar certas decisões de forma automática. E nós também levamos isso para várias áreas da nossa vida, às vezes para os nossos relacionamentos, as pessoas com quem estamos. Até que momento é que o nosso círculo de amigos, de familiares, a pessoa com quem partilhamos a nossa vida, de facto essa escolha foi racional, ou foi porque é familiar, ou foi porque estamos habituados, ou foi porque nós, na verdade, escolhemos mais com o coração do que raciocinamos sobre essas escolhas. Eu vejo muitas pessoas que às vezes têm amizades que não edificam. Às vezes são aquelas amizades tóxicas, que a pessoa sai mais em baixo do que de facto sai edificada. Mas nós ficamos. Porquê? Porque é familiar. Ninguém está. Quando nós fazemos essas, achamos que são escolhas, mas na verdade é só o nosso automatismo a funcionar. Então, de facto, dá que pensar, não é? O que é de facto raciocinar? O que é agir com razão, raciocinando? É isso. Obrigada. Me lembrei da metodologia socrática, né? Chamada ironia, que é você agir de maneira impulsionado pela crença, que é diferente da quando você age com a razão. Eu até já dei exemplos aqui do Sócrates perguntando a uma jovem, que era o amor. Um jovem, né? A mulher naquela época não estudava, né? Não era dado a ela esse espaço numa sociedade patriarcal. E aí o jovem disse: amor é o relacionamento de um homem e uma mulher. E aí Sócrates perguntava: então não existe amor entre pai e filho, entre mãe e filha? Aí ele reelaborou, disse: o amor é o relacionamento entre um homem e uma mulher, entre o pai e um filho, e entre a mãe e filha. Então não existe amor entre os seres humanos e os animais. Aí ele vai ampliando, quer dizer, ele só repetia o que ele tinha escutado. Ele não tinha ainda elaborado um conceito de amor. E aí é legal, Ágata. A gente deve desconfiar da resposta rápida. Por que eu vou estudar? Porque eu quero ganhar dinheiro. Quero ganhar mais. Mas eu estou aposentado, como é que eu vou ganhar mais? Né? Então, quando a minha irmã pergunta, você faz doutorado, você estudou só para ganhar dinheiro? Aí ela me colocou para meditar. Agora eu já consigo. Até então eu não conseguia fazer doutorado. Agora eu já consigo fazer. Que agora eu não tenho mais. O meu objetivo não é ganhar dinheiro, não é ganhar mais. Né? Então é interessante a gente aprofundar essas questões. Luiz? Não tinha minha irmã que ia falar antes aí? Acho. Não. Para mim É não. você, Jane, perdão. Eu até anotei Ah, aqui e não estou É o seguindo a Luís minha primeiro. anotação. eu não botei a mãozinha, né, também. Primeiro eu Hum. quero pedir desculpa aí, que eu estou sempre entrando atrasada. Eu estou com uma paciente justamente nesse horário de 5, 5 e pouco, e não estou conseguindo sair, parar antes a sessão. Mas eu queria só lembrar aí, que você me fez lembrar lá atrás, quando você falou de razão, racionalidade, de uma fala do Cortella, né, que é o nosso filósofo contemporâneo hoje de atualidade, que ele fala entre o audacioso e o aventureiro. O audacioso é aquele que raciocina, né? Que vai, ele tem audácia, mas ele tem um raciocínio dentro daquilo, assertivo. O aventureiro é aquele que não raciocina, vai e vai, né? Então ele não pensa. Eu me fez lembrar sobre isso. É muito, muito próximo, né? A fala dele com essa fala aí do Marco Aurélio, né? Tão antiga.
Ele deve estudar estoicismo, como ele é professor de filosofia, né? 50 anos que É. ele disse. Pois é, e eu li o último livro dele, penúltimo, eu acho, que é A Coragem, né? E a sorte e a coragem. A sorte entre a coragem, que às vezes as pessoas confundem muito quem tem sorte, como que chegou nessa sorte, né? Não existe essa sorte, porque ele teve coragem. E aí vem a questão da audácia, né? Da aventureira. Muito legal. Legal. Lisete. Ah, Não, não, Luís Luiz, primeiro. me perdi. Luiz. É, eu devo muito, né, para os estudos, embora eu esteja na carreira acadêmica faz 20 anos, mas eu sou um cara que saiu da indústria, né? E até então, Marco Aurélio era só o reitor da faculdade, né? E aí eu recordei, não, mas tem um filósofo também, o Marco Aurélio. E aí mandei um link pro Aloísio, que um aluno me mandou do estoicismo. E lá o professor diz o seguinte: você estuda filosofia, estuda estoicismo só para ser melhor. Mas além de ser melhor, você tem que praticar esse ser melhor. Porque senão, lá no Congresso Nacional, todo mundo seria melhor, porque eles conhecem sobre estoicismo muitas vezes. Então, é o estudo e a prática, né? E me encantou quando ele disse no final: a vida é uma só, todo mundo vai morrer, mas você tem que ser melhor enquanto você está aqui. Então, eles não linkam a filosofia com outras vidas ou com a continuidade da vida. Mas o que me encantou é ser melhor durante o período que ele está na vida, porque a maioria dos filósofos, na verdade, não tem necessidade, né, de acreditar no cunho religioso ou num cunho científico, não importa o nome que se dê, para a continuidade. A questão desse estudo é só para ser melhor. Isso é muito interessante. Mesmo acreditando em uma oportunidade só, numa vida só, eles estudam para ser melhores, né? Interessante isso. Vem de encontro com a proposta de uma doutrina que eu conheço, que segue Santo Agostinho, para ser melhor, nesse link entre filosofia, ciência e religião. É isso que eu queria falar. O que me encantou foi isso, né? Ser melhor e praticar essa ação daquilo que você estudou no ser melhor. Luiz fez uma reflexão interessante. Como o estoicismo fala do agora, viver o agora, então o estoicista ele não precisa. Se bem que o estoicismo também trabalha a questão da imortalidade da alma, do jeito filosófico, né? Mas trabalha. Mas ser melhor agora, viver o agora, no sentido de buscar o melhor, é o que a gente precisa. Porque também a gente ficar vivendo no futuro, num futuro que não chegou ainda, ficar viajando, e enquanto a gente perde a grande oportunidade que é o agora. E como o estoicismo levanta que o agora ele é eterno. Então existe uma noção de eternidade. O agora é eterno. Não sei quando é que ele vai terminar. Então não tem o agora antes, o agora depois, o agora agora. É o agora. Então daqui a 50 anos eu vou estar vivendo o agora. Daqui a 200 anos eu vou estar vivendo o agora. Então ele é o eterno. Cada vez eu estarei melhor, né? Lisete. Já baralhei aqui uma série de coisas. Quando a Ágata falou da forma instintiva, muitas vezes há uma reação por instinto. Eu primeiro questionei a primeira frase que está aqui, que é fazer algo sem pensar ou sem um objetivo. Quando nós fazemos algo sem pensar, mas fazemos, não é? Fazemos, e é comum, por exemplo, aqui, muitas vezes nós dizemos, desculpa, falei sem pensar, ou fiz sem pensar.
Eu costumo sempre dizer, não, nós, quando fazemos alguma coisa ou dizemos, primeiro pensamos, nem que não tenhamos a noção de que eu falei, mas pensei. Deve ter sido uma coisa tão rápida, numa fração de segundo, mas eu, para dizer alguma coisa, eu com certeza que eu pensei naquilo que ia dizer. Custa-me a entender que eu digo alguma coisa ou faço alguma coisa sem pensar. Isto podemos. É uma questão que eu ponho, porque quando a Agatha falou no instinto, eu peguei nesta frase e digo assim: então, mas esta frase pode-se encaixar no instinto? O agir sem pensar é instintivo? Saiu, não é? Efetivamente, por exemplo, quando, depois da reforma, eu tenho que continuar a fazer alguma coisa. Eu tenho que continuar a melhorar. Eu tenho que continuar a aprender, porque, pronto, fazia parte enfim, da postura, da forma de estar, ter que aprender mais qualquer coisa, que eu achava que tinha que sempre melhorar mais alguma coisa. Portanto, e depois veio, enfim, a psicanálise, veio isto, fui aprender a pintar, fui aprender a fazer várias coisas para melhorar, não só um comportamento melhor, mas melhorar-me a mim mesma em termos de cultura, em termos de educação, eh, tudo isto, e o estoicismo que se encaixa tão bem esta filosofia estoica, é realmente é um meio tão importante de nos autoajudarmos a nós mesmos. A autoajuda, o estoicismo é uma ferramenta de autoajuda, porque para eu perceber o agora, e quando o Lísio falou o agora é até daqui, é para sempre, pronto, todos os dias há um agora. É isto. É todos os dias há um agora. Todos os dias, na nossa vida tem sempre um agora, é aqui que se encaixa. Cada momento que você para raciocinar é agora. Então, para o raciocínio, não existe passado, não existe futuro. É o agora só. Se eu parei, vamos supor, eu vou falar para vocês assim: minha mãe sempre foi muito carinhosa comigo. Ela me mimava. Ela, mesmo eu já adulto, já velho, ela me dava o prato de comida na mão. Uhum. Quando eu começo a falar isso, eu já não estou mais falando do passado. Eu estou meditando sobre o afeto da minha mãe e sobre explorar o outro, ou a diferença entre cuidado e exploração. Se eu pedisse para preparar o prato para mim, ou induzisse a isso, seria exploração. Mas era a maneira que ela tinha de me demonstrar afeto. Então, estou discutindo afeto. Então, tudo que eu raciocínio, que eu discuto, é agora. Eu Uhum. uso como exemplo o fato do passado, mas a lógica que eu uso é a lógica do agora. Por isso que não existe passado. E aí eu acho que a Agatha também, acho que a Agatha levanta uma questão muito interessante, que é, e a Lisete agora pegando a fala da Agatha, quando a Agatha fala assim, muitas vezes agimos por crença. E aí a Lisete diz, não seria por instinto? Pois é, vamos lá, os animais agem por instinto, Uhum. mas nós, quando considerado animais, nós estamos no topo da cadeia. Mas podemos nos considerar seres racionais, portanto, não animais. Os animais Sim, sim. raciocinam? Não. Os animais pensam, sentem, mas não raciocinam.
Até mesmo nós humanos, para chegarmos à condição atual, nós passamos por fases. O Australopiteco, o homem de Cro-Magnon, o Homo habilis. O que era o Homo habilis? É quando a gente começou a desenvolver o movimento de pinça. Os chimpanzés têm 5 dedos igual a gente, só que eles não têm o movimento de pinça. Aí, depois do Homo habilis, que começou a usar o sílex, as armas, para cortar a carne. Antes a gente comia carne podre, depois passamos a comer carne crua. Depois aprendemos a dominar o fogo, aí passamos a assar a carne. Depois a agricultura, começamos a comer vegetal. Então, o Homo habilis deu lugar ao Homo sapiens. Aí já é o homem que sabia o que estava fazendo. Então, vou acender o fogo, eu faço isso. O Homo sapiens foi sucedido, se é que existe sucessão, pelo Homo sapiens sapiens, que é o nosso ancestral, o nosso avô, somos nós. Deve ter mais ou menos uns 3 milhões de anos esse camarada. Homo sapiens sapiens, traduzindo do latim, é homem que sabe que sabe. Traduzindo para a linguagem contemporânea, é homem e mulher que sabem que sabem. Então, eu sei que sei. Ou eu sei que nada sei, né? Ou então, se a gente for buscar o Hamilton, né? Ser ou não ser, né? Então, a gente vai trabalhando essa questão. Então, nós temos que ter consciência da nossa própria existência. Então, a proposta estoicista é uma proposta que está dizendo, olha, calma aí, como diz a Lisete, calma aí, você não está mais naquela fase dos animais. Você tem que explorar o que te diferencia dos demais seres da natureza, que é a capacidade de saber que sabe. E como é que eu vou saber que eu sei? Através do raciocínio, através da razão, que é diferente de racionalidade. A racionalidade no mundo contemporâneo, ela é uma construção de crença. E é isso que a Agatha levantou. Então, existe uma construção de crença. É algo que me é colocado, que parece ter lógica, não a minha. A lógica de quem criou. Mas o estoicismo diz que eu tenho que construir a minha própria lógica. Tomar Coca-Cola. Não. Tomar Coca-Cola faz bem para a saúde. É um racionalismo. Tomar Coca-Cola faz mal para a saúde. Coca-Cola serve como para desentupir pia, para lavar vaso sanitário. Mas então eu bebo álcool que usa para lavar vaso sanitário, aí já é um outro grupo que defende isso. Agora, eu tenho que construir o meu próprio pensamento sobre beber Coca-Cola. Eu não vou beber, não vou parar de beber Coca-Cola porque a Elisete não gosta de Coca-Cola. Eu tinha um amigo que ele era apaixonado por Coca-Cola. E aí ele tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. Aí não precisa prever o que aconteceu com ele. Mas eu tinha um outro amigo que odeia Coca-Cola. E ele é tão obstinado, tão fanático a perseguir a Coca-Cola, que ele se incomoda da gente tomar Coca-Cola. Aloísio, pronto, Aloísio. Agora você vai ter que tomar 32 copos de água para tirar o açúcar de 1 copo de Coca-Cola que você tomou. Aí eu digo, você tirou isso, cara? Você é doido, rapaz. Não, isso é pesquisa. Você pesquisou? Quem te falou? Você procurou numa universidade? Não, foi o doutor Laí Ribeiro, amigo. Aí não é pesquisa, aí é crença. Doutor Laí Ribeiro não é um cientista, é apenas um médico que é famoso nas redes sociais. Então, isso aqui é profundo. O que o estoicismo está nos cobrando é sejamos, honremos o que somos. Ou seja, eu sou um ser racional.
um ser que sabe que sabe. Ou então, né, um ser que diz ser ou não ser. Ou então, digamos, o René Descartes, né? René Descartes, como a gente lê. O René Descartes que diz, né? Penso, logo existo. Então, a minha noção de existência só vai acontecer a partir do raciocínio. Não sei se deu para a gente. E aí, Elisete, achei muito legal você trazer essa questão do instinto. É isso. Nós não somos seres. Agimos por instinto? Agimos, porque são nossas heranças. Claro. Mas, quando a gente faz isso, a gente se rebaixa. A gente deixa de ser humano. Os humanos não precisam nem devem agir por instinto. Quando a gente age por instinto, a gente se violenta, porque é um humano se comportando como um animal. Isso é uma violência. Vamos pensar do ponto de vista fisiológico. Imagina eu andando de 4 o dia inteiro. O que vai acontecer no final do dia? Eu vou ter problema de coluna, porque eu sou bípede. Isso é. Então, é uma violência. Do mesmo jeito que é uma violência física eu andar de 4, é uma violência psicológica quando eu ajo por instinto. É uma violência psicológica. Elza. Aliás, terminou, Lisete? Desculpa. Sim, sim, sim. Conseguiu, Elza, tirar muda aí, Elza? Ah, não percebi que me estava, não percebi que me estava, que estava a falar comigo. Não, eu estava aqui a pensar se o Marco Aurélio não nos queria trazer com esta questão a estratégia de é necessário racionalizar para saber estabelecer objetivos e principalmente saber como os Ah, que pena, ela caiu lá na internet, paralisou. Congelou. e estratégia. Perdemos uma parte da Não sei sua se me fala, conseguiu Elza. perceber. Continua aí. Não, Eu estava a dizer se não seria a questão da estratégia para não nos perdermos, racionalizar para saber estabelecer os objetivos e arranjar a estratégia para conseguir alcançá-los. Pois é, Em mas vez de. o que a Agatha traz, Elza, é que é muito mais do que isso. Que existe, por exemplo, a racionalidade. Eu posso estar sendo movido pela crença. Jairza me Sim, sim, mandou sim. uma entrevista com o Jung, ele falando do Freud. Linda a entrevista. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Eu vou postar no grupo aqui. É de psicanálise, mas é interessante. E aí o Jung diz assim, ele faz críticas ao Freud. E ele tem autoridade porque eles eram amigos, né? Amigos mesmo, com profundidade. Porque ele deveria ter sido o sucessor do Freud. A vontade do Freud é que ele fosse o sucessor. Mas aí ele diz assim, o Freud ele não conseguiu aprofundar as coisas como ele devia. E aí eu sou freudiano. Aí você pergunta, você concorda com o Jung? Eu concordo. Como é que o Freud ia aprofundar se ele criou um método? Aí cabia realmente os continuadores fazer isso. Eu me acho uma pessoa pouco profunda, que o tempo todo estou preparando coisa para alguma coisa, estou, né, uma correria preparando palestra, casa espírita, enfim, família, etc, etc. Mas o Jung fala uma coisa assim, bem interessante com relação a essa questão da racionalidade. Ele dizia assim, uma coisa que me incomodava no Freud
É que o Freud tinha certeza, ninguém tirava ele, ele era obstinado, enquanto eu tenho dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. Me parece que o Jacques Lacan também diz isso, que ele é que a lógica, ou melhor, a parte psicológica madura é movida pela dúvida e não pela certeza. Ele diz que quem tem certeza é o psicótico. Então, ele diz para a gente desconfiar da nossa certeza. A Luísa, você tem certeza? A minha netinha fala assim: tem certeza, Fofó? Então, como diz a Ana Rosa, né? Se tiver certeza, desconfie, porque o bom mesmo é a dúvida. E é isso que a Água está dizendo. A gente deve questionar as nossas certezas, mesmo que pareçam certezas embasadas na razão. Às vezes ela é embasada na racionalidade, que é diferente da razão. Racionalidade é uma razão de alguém, que não é você. Uma razão movida por interesses políticos, sociais, econômicos, etc. E aí vou ouvir agora a pequenininha ali, a Thaís, e terminou, Elza? Sim, sim. Obrigada. Vamos lá, Thaís, com você. Não, você até mencionou, né? Porque enquanto psicanalista, né? O psicanalista, ele vai dar voz ao afeto, né? E uma coisa não anula a outra, né? Ao estoicismo com a psicanálise. Não tá travando para vocês? Não. Não. Né? E uma coisa não anula o outro, porque a razão e a racionalidade são coisas completamente diferentes, né? Nós usamos muito a racionalidade como mecanismo de defesa, mas, né, o que o estoicismo traz para a gente é que nós podemos racionalizar e racionalizar não, dar razão aos nossos sentimentos, estudar ele, né, e viver os nossos sentimentos com propósito, né? Eu fiz até enquanto vocês estão falando, eu fui escrevendo que o estoicismo, né, o que o estoicismo propõe não é uma negação do nosso sentir. Então, a gente está falando muito sobre, né, o impulso. E o que a gente faz com o nosso impulso? Então, ele não é uma negação do nosso sentir, mas é um discernimento sobre o que nós fazemos com aquilo que nós sentimos. E aí, se a gente pega, né, o nosso sentimento de acordo, né, com qualquer situação que nós nós estamos vivendo ali no agora. Isso não foge, né? Que é o que agir com razão? Será que agir com propósito em tudo? Será que em tudo precisa ter propósito? E a resposta é sim, que é isso que nos dá vida, é isso que nos faz viver. Aí isso me lembra libido, né? Porque se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho um propósito, se eu não ajo com razão, a minha libido ela só vai diminuindo. E aí é como se eu estivesse já morta. Se eu não tenho objetivo, se eu não estou estimulando libido, eu estou parada. Então, não faz sentido, né? Vou colocar entre aspas o viver. Então, assim, eu gostei muito do estudo de hoje. Eu estava muito ansiosa e acabei entrando atrasada. Eu perdi, né, o início de vocês. Mas, mesmo assim, eu estou com minhas anotações aqui. E ela linka com a libido. Veja, a libido, ela é movida, é uma energia gerada, sabe, Agatha, pelo raciocínio, pela lógica, e não pela racionalidade. A racionalidade, por exemplo, me faz, digamos, ir para a casa espírita, sou espírita, eu vou para a casa espírita todo dia que tem palestra, ou reunião mediúnica, seja. Aí o Sócrates estava imitando uma criança que ele atende, que o menino vai andando e vai soltando o corpo, assim, desse jeito, assim, o menino vai andando, né? Aí ele olha para o garoto e diz: rapaz, firme, por que você está solto? Isso é preguiça? Ele vai soltando o corpo do menino. Então, é mais ou menos a gente quando age por crença, quando age por racionalidade.
Então, eu tenho que ir para o centro, aí eu vou com má vontade, eu vou bocejando. Ah, esse palestrante está demorando, né? Por quê? Porque não tem medo. Perdeu o foco. Mas se eu parar e falar, por que eu sou espírita? Por que eu assisto palestra? Pronto, isso aí imediatamente vai ver a energia. O que faz a gente ser tão. O Divaldo ser tão obstinado na tarefa dele, de 98 anos, por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo, por que estava fazendo, para quem estava fazendo. Ele sabia. Divaldo, gente, só para vocês terem ideia, a gente encerra com ele aqui. Divaldo construiu um shopping center na Bahia. Chama-se Shopping Center Redenção. E aí eu tenho aqui perto de mim 3 portuguesas, 4 com a Ágata, que tem cidadania portuguesa. O Shopping Center Redenção é até estranho, né? Um negócio capitalista misturado com redenção, mas deixa para lá, isso é outra história. Shopping Center Redenção foi construído com verbas dos portugueses. Os espíritas portugueses é que financiaram a construção do shopping. E por que um espírita constrói um shopping? O elemento fundamental do capitalismo para sustentar a mansão do caminho quando ele morresse. Porque é caríssimo. É uma cidade, gente. É uma cidade que o Divaldo fez dentro de uma favela, de muita pobreza. Você tem o acesso até lá, você vai ver as ruas mal cuidadas, escuras. Você vê que é realmente uma comunidade pobre. Quando você entra lá, você vê gente ensinando música clássica, você tem um hospital com parto humanizado, menino indo para a escola, são 5.000 crianças que estudam nas escolas. Enfim, veja, o Divaldo pensou, quando eu morrer, e aí é morrer mesmo, desencarnar. Se eu falar desencarnar, a pessoa que não é espírita não entende. Quando eu morrer, mas a Luísa ali não morre. Isso é bobagem. O corpo morre, o espírito não. Eu estou falando do corpo. Então, o Divaldo pensou, quando eu morrer, ninguém vai comprar meus livros, porque os meus livros são vendidos durante a palestra, então vão comprar pouco. O que vai sustentar essa obra aqui? E aí ele pensou. Então, é um shopping que não vendeu as lojas, só aluga. Então, tem loja americana, tem cinema, tem tudo. E a renda desse aluguel é para manter a mansão do caminho. Então, quando tudo é feito com raciocínio, tudo se conduz. E aí, voltando ao exemplo que eu citei aqui dos pacientes, eu disse para a moça, olha, o que importa não é você separar ou ficar casada. Se eu fosse uma feminista, eu ia mandar você separar imediatamente. Se eu fosse um patriarcalista, eu ia dizer você ficar casado e aguentar. Tanto faz um ou outro. O que você precisa saber é o que você quer. É como você se vê. É você pensar no que é melhor para você. Se o melhor para você é se separar, que se danem os patriarcalistas. Se o melhor para você é ficar casada, que se danem as feministas. Então, você tem que buscar o que é melhor para você. Se você não fizer isso, citando Marco Aurélio, você vai cometer violência contra si mesmo. Encerramos aqui o segundo livro do Marco Aurélio e na próxima segunda-feira iniciaremos o terceiro livro do Marco Aurélio. Tá bom, gente?